O silêncio em um quarto vazio tem um peso que poucas pessoas conseguem descrever com precisão. Não é apenas a ausência de som, mas a presença sufocante do que não existe mais e o eco do que foi perdido. Naquela tarde de terça-feira, o único ruído que cortava a atmosfera pesada era o tilintar quase melódico dos cacos de vidro no chão de madeira. O porta-retrato, antes posicionado com destaque na cômoda, agora jazia partido. A imagem de um homem que segurava a filha nos braços com uma proteção absoluta parecia observar o caos através das rachaduras do vidro temperado. Para ela, aquele não era apenas um objeto quebrado. Era o símbolo exato de como seu mundo inteiro havia se desintegrado de forma súbita e violenta. Ele era muito mais do que um pai. Era o seu alicerce, o seu norte e o espelho onde ela enxergava a própria fé desde a infância. Desde pequena, ela via naquele rosto a resposta para todas as suas angústias e incertezas. Se a vida parecia incerta lá fora, as mãos calejadas dele se uniam em oração e traziam uma paz que excedia qualquer entendimento humano. Ele a ensinou sobre um Deus bondoso. Um Deus que ouve o clamor dos aflitos e que nunca abandona os seus filhos no meio da tempestade. Ela cresceu sob essa sombra protetora, acreditando piamente que, enquanto estivesse ao lado dele e em comunhão com o céu, nada de verdadeiramente mal poderia acontecer. A espiritualidade deles era um cordão de 3 dobras que parecia inquebrável diante de qualquer adversidade. Tudo mudou quando um cansaço atípico no rosto dele se transformou em um diagnóstico que ninguém estava preparado para ouvir. A palavra soou como um trovão em um dia de céu limpo, estilhaçando a calmaria da rotina. O medo absoluto invadiu sua casa de forma devastadora, ocupando cada cômodo. Mas inicialmente, a fé dela não vacilou diante da ameaça. Ela se armou com o que conhecia melhor: a oração fervorosa e a confiança cega. Se a fé podia mover montanhas, certamente curaria o homem que dedicara cada dia de sua vida a servir ao próximo. Começou então uma jornada exaustiva de batalhas espirituais intensas. Foram noites em claro, de joelhos dobrados no piso frio do hospital, vigílias silenciosas e promessas feitas em sussurros desesperados durante a madrugada. Ela sentia uma certeza inabalável de que o milagre estava a caminho, pois não concebia outro final. Afinal, por que um Deus tão amoroso permitiria que um servo tão fiel sofresse dessa maneira tão cruel? Ela visualizava a cura plena em sua mente e ignorava cada sinal médico de que o corpo dele estava desistindo lentamente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Para ela, a derrota não era uma opção aceitável, pois seu Deus era o Deus do impossível e seu Pai era o merecedor de toda a graça divina disponível. Ela acreditava que sua persistência espiritual forçaria a mão do destino a mudar de curso. No entanto, a realidade dos corredores de hospital é fria e indiferente às nossas vontades humanas. No dia final, o sol brilhava lá fora com uma crueldade irônica, iluminando um mundo que continuava a girar. Dentro daquela unidade de terapia intensiva, o som rítmico dos aparelhos foi subitamente substituído por um silêncio absoluto e linear. O milagre esperado não veio. O pai, seu porto seguro, partiu no exato momento em que ela terminava uma oração clamando por vida e fôlego. O contraste entre a esperança que ela carregava no peito e a rigidez do corpo dele foi o golpe de misericórdia em sua alma exausta. Naquele instante, algo sagrado dentro dela se partiu de forma definitiva e dolorosa. Não foi apenas o luto pela perda física de um ente querido. Foi o colapso total de tudo o que ela acreditava ser uma verdade fundamental do universo. O sentimento de traição divina era mais real do que a própria dor da saudade. Onde estava o Deus que cura
e que promete estar presente. Onde estava o auxílio prometido nas escrituras que ela recitava? Ela sentiu que suas orações foram lançadas ao vento, ignoradas por um céu de bronze que se mantinha indiferente à sua agonia extrema. Ela se sentiu abandonada no momento em que mais precisava de um amparo, percebendo uma ausência que a machucava muito mais do que a própria morte. Ao voltar para casa, o vazio era insuportável e preenchia todos os cantos. Ela caminhou até a estante e pegou a Bíblia, cujas páginas estavam marcadas pelas lágrimas e anotações constantes de seu pai ao longo dos anos. Com um olhar carregado de mágoa profunda e uma resolução sombria, ela abriu uma caixa velha no fundo do armário. Colocou o livro sagrado lá dentro, junto com outros objetos que a lembravam de sua antiga devoção. Enquanto fechava a caixa com fita adesiva, ela fez um juramento silencioso. Prometeu que nunca mais pronunciaria o nome de Deus, decidindo que a luz em seu coração estava definitivamente apagada. Mergulhada na escuridão total, ela fechou a porta do quarto, decidida a nunca mais olhar para o céu em busca de qualquer resposta. A casa agora parecia um museu de silêncios acumulados, onde cada objeto guardava a memória dolorosa de uma vida que se fora de forma repentina. Cada passo que a protagonista dava nos corredores ecoava como uma batida de martelo contra o próprio peito, lembrando-a da solidão que se instalara em sua alma com uma força devastadora. A rotina, antes preenchida pelas conversas matinais vibrantes e pelo cheiro reconfortante do café que o pai preparava com tanto zelo, transformou-se em uma sucessão mecânica e fria de gestos vazios. Ela acordava todos os dias, mas não despertava de verdade para o mundo ao seu redor. Lavava o rosto na água gelada, mas não conseguia limpar o rastro invisível de uma desilusão espiritual que se entranhara profundamente em seus poros. O sol que entrava pela janela da sala não trazia calor nem esperança. Ele apenas iluminava a poeira que se acumulava sobre os móveis que ele tanto amava, evidenciando o abandono. A ausência física do pai tinha um peso real, uma gravidade própria que a puxava para baixo a cada tentativa desesperada de respirar fundo e seguir em frente. O isolamento tornou-se sua única zona de segurança e seu escudo contra o mundo exterior que parecia continuar ignorando sua agonia. O celular, antes uma ferramenta de conexão constante com sua comunidade de fé, agora era uma fonte de irritação e amargura profunda. Notificações de grupos da igreja, mensagens de apoio e convites persistentes para cultos de consolo eram ignorados com um desprezo que às vezes a assustava. Para ela, aquelas palavras de conforto bíblico soavam como insultos vazios, como tentativas vãs de justificar o injustificável sofrimento que ela testemunhara no hospital. Ela não queria consolo ou explicações teológicas complexas. Ela queria o pai de volta, com seu sorriso largo e sua sabedoria simples. A raiva, densa e amarga, começou a moldar sua nova identidade, transformando-se na única companhia constante em suas noites de insônia. Ela se afastou deliberadamente de todos que carregavam o brilho da fé nos olhos, pois aquele brilho servia apenas para lembrá-la da escuridão absoluta onde ela agora habitava por escolha e por dor. No silêncio gélido do seu quarto, onde a caixa lacrada com sua Bíblia permanecia como um monumento ao seu silêncio espiritual, os questionamentos internos a devoravam como fogo. Ela se lembrava, com uma ironia dolorosa, de cada versículo que o pai lhe ensinara sobre a proteção divina e o cuidado incondicional de Deus com seus filhos. Se Deus realmente conta os fios de cabelo de nossa cabeça e não permite que um único pardal caia sem sua vontade soberana, por que permitira que o pilar de sua vida fosse derrubado daquela maneira tão cruel? O conflito era dilacerante em sua mente exausta. De um lado, havia anos de doutrina e amor por uma divindade que ela acreditava conhecer intimamente.
Do outro, a realidade crua, fria e definitiva de um túmulo recente. Ela se sentia enganada por uma promessa de amor eterno, que no momento do seu maior perigo e aflição, revelou-se apenas uma ilusão silenciosa e distante. O questionamento sobre o porquê de tanta dor não era apenas uma dúvida intelectual. Era um grito de guerra preso na garganta que ela se recusava a soltar diante de um céu que parecia ser feito de ferro. Com o passar das semanas, a percepção de que a vida perdera seu propósito fundamental tornou-se uma névoa espessa que nublava todas as suas ações cotidianas. Sem a âncora da fé que a sustentava desde a infância, a dor do luto não tinha onde se apoiar para ser processada ou transformada em algo novo. O sofrimento tornou-se puramente nihilista, desprovido de qualquer significado maior ou esperança futura. Para que se esforçar no trabalho ou cultivar laços de afeto, se o fim inevitável era sempre a poeira, a separação e o esquecimento? O peso do luto se tornara insuportável, justamente porque não havia mais a crença de que existia um sentido redentor no sofrimento humano. Ela caminhava pelo ambiente urbano como um fantasma entre os vivos, sentindo que sua alma havia morrido junto com o pai no corredor daquela unidade de terapia intensiva, deixando para trás apenas uma casca amargurada e sem vida. Foi em uma tarde cinzenta, enquanto organizava relutantemente as roupas do pai para doação, que algo inesperado aconteceu. Dentro do bolso interno de um casaco de lã que ele usava com frequência, ela encontrou um pequeno pedaço de papel, amassado e amarelado pelo tempo. Era um bilhete escrito à mão por ele, anos atrás, durante uma crise financeira que a família enfrentara com dificuldade. O bilhete dizia apenas: "A tempestade é passageira, minha filha, mas a mão que nos sustenta é eterna. Confie no silêncio de Deus tanto quanto confia na sua voz audível." Aquelas palavras, escritas na caligrafia trêmula e tão familiar, agiram como um choque elétrico em seu sistema emocional. Por um breve momento, sua muralha de revolta vacilou diante da sabedoria que o pai deixara para trás. Será que ele, mesmo prevendo que seus dias estavam contados, ainda mantinha aquela confiança inabalável que ela agora desprezava? Aquele bilhete era um eco do passado, desafiando o seu presente de sombras e amargura. No domingo seguinte, movida por uma inquietação que não conseguia explicar, ela se viu parada em frente à fachada da igreja que frequentara desde o nascimento. O som dos instrumentos sendo afinados lá dentro escapava pelas portas entreabertas, trazendo lembranças de tempos mais simples e felizes. O orgulho ferido gritava para que ela desse meia volta e retornasse ao seu isolamento, mas uma sede de paz, que ela mal reconhecia, a empurrava para frente com uma força estranha. Ela estava profundamente dividida entre o ressentimento e a necessidade de algo que não fosse o vazio absoluto. Atravessou o umbral com passos vacilantes, buscando o último banco do salão, o mais escondido e escuro, tentando ser invisível em sua própria agonia e vergonha. O culto começou de forma solene e cada canção de adoração parecia uma flecha direcionada diretamente às suas feridas abertas. Ela permaneceu de cabeça baixa, com os braços cruzados, recusando-se a participar ou a cantar uma única palavra de louvor. No entanto, quando o pastor subiu ao altar e começou a falar sobre o tempo de Deus e os mistérios que a mente humana não pode decifrar, algo mudou na atmosfera ao seu redor. No momento exato em que ele mencionou que o silêncio divino muitas vezes não é ausência, mas uma forma profunda e misteriosa de presença amorosa, ela sentiu um calafrio intenso percorrer sua espinha. Não era o frio do ambiente, mas uma sensação elétrica e inexplicavelmente quente que ela não sentia há muitos meses. Era como se, em meio àquela multidão de desconhecidos, alguém estivesse sussurrando diretamente ao seu coração ferido, chamando-a pelo nome no meio da escuridão mais densa. Aquele calafrio que percorreu sua espinha não era um aviso de perigo,
mas o toque suave de um abraço que ela tentara evitar por tempo demais. Sentada naquele último banco, mergulhada na penumbra da igreja, a protagonista sentiu as camadas de sua armadura de amargura começarem a rachar sob o peso de uma verdade que ela ignorara. O pastor continuava sua mensagem sobre os mistérios da vontade divina, mas cada palavra parecia flutuar em direção a ela como um bálsamo aplicado sobre carne viva e exposta. Ela finalmente compreendeu que sua fúria contra o Criador nascia de uma visão limitada e humana. Ela havia exigido um milagre de cura física como a única prova possível do amor de Deus, esquecendo-se de que o Pai, em sua sabedoria eterna, estava preparando algo que ia muito além da compreensão biológica ou do tempo terreno. A morte não era uma derrota final para quem possui a esperança da vida eterna. Era a transição para um lugar onde a dor que ela testemunhara no hospital não tinha mais qualquer poder ou jurisdição. O confronto com a palavra foi um processo doloroso, porém profundamente libertador para sua alma exausta. Ela percebeu que Deus não a havia abandonado no corredor frio da unidade de terapia intensiva. Na verdade, o milagre da resiliência já estava operando nela desde o primeiro dia do luto, dando-lhe forças que ela mesma desconhecia possuir. Ao abrir o coração para essa possibilidade, o orgulho ferido que a mantinha em isolamento absoluto desmoronou como uma construção de areia. Sem planejar conscientemente, seus pés a levaram para o corredor central da igreja. Cada passo em direção ao altar parecia remover um fardo de pedras invisíveis que ela carregava nos ombros há meses. Ao se ajoelhar diante da cruz, o choro que rompeu de seu peito não era mais um grito de revolta, mas uma rendição absoluta. Ela sussurrou, em meio aos soluços, toda a raiva e o sentimento de abandono que guardara sob 7 chaves. Naquele momento de vulnerabilidade total, ela não sentiu o julgamento que temia, mas um consolo que excedia todo o entendimento. Era a certeza de que o peso do seu fardo estava sendo finalmente compartilhado. Essa quebra de orgulho trouxe uma perspectiva nova sobre os dias sombrios no hospital. A protagonista começou a revisitar aquelas memórias sob uma luz diferente, menos turva pela dor. Ela percebeu que, nos momentos de maior desespero, houve uma força sobrenatural que a permitiu segurar a mão de seu pai com firmeza e dizer palavras de amor quando o medo queria apenas gritar. Deus não estivera ausente naquelas noites de vigília. Ele fora o sustento invisível que a impedira de desmoronar completamente enquanto cuidava do homem que fora sua base terrestre. A presença divina não se manifestara na cura física que ela tanto implorou, mas na graça suficiente que a manteve de pé durante a pior tempestade de sua existência. Com o passar dos meses, a dor cortante transformou-se em uma saudade serena e cheia de significado. A caixa que guardava sua Bíblia foi finalmente aberta e as páginas voltaram a ser manuseadas com mãos que agora tremiam de emoção e não mais de raiva. O bilhete amassado que encontrara no casaco agora repousava como um marcador de páginas especial, lembrando-a de que o silêncio de Deus também é uma resposta carregada de propósito. Ela decidiu que a melhor forma de honrar a memória de seu pai seria vivendo intensamente os ensinamentos que ele tanto prezava. A protagonista passou a procurar aqueles que estavam perdidos no labirinto do luto. Ela se tornou um ombro amigo para outros enlutados na comunidade, compartilhando sua jornada e mostrando como a fé, mesmo quando abalada, pode ser reconstruída sobre bases resilientes. Sua experiência de dor tornou-se sua maior ferramenta de auxílio ao próximo, provando que nenhuma lágrima é desperdiçada no plano divino. Sua fé agora era uma fé madura, despida da ingenuidade de acreditar que a espiritualidade funciona como um escudo contra todo sofrimento terreno. Ela entendeu que Deus não é um caixa eletrônico de milagres, mas um refúgio presente no dia da angústia,
Um Deus que chora junto com seus filhos nas madrugadas de solidão. O luto não foi o fim de sua jornada espiritual, mas o terreno fértil onde sua alma foi podada para crescer com mais força. Hoje, ao olhar para o porta-retrato restaurado em seu quarto, ela não vê apenas o que perdeu, mas tudo o que ganhou em espírito, uma conexão eterna que nem o túmulo pode romper, e uma esperança que brilha mais do que qualquer escuridão. A jornada pelo luto é uma estrada difícil, mas você não precisa caminhar por ela sem uma luz que guie seus passos. Se esta história de redenção tocou seu coração e trouxe algum nível de consolo, eu convido você a se inscrever no canal para mais mensagens de reflexão e esperança. Deixe seu like e compartilhe nos comentários como você encontrou forças para superar os seus momentos mais difíceis. Sua experiência pessoal pode ser a luz que alguém precisa encontrar no dia de hoje. Lembre-se sempre, o amor de Deus permanece constante, mesmo quando o silêncio parece ser a coisa mais ensurdecedora do universo. Tenha fé, pois o sol sempre volta a brilhar após a noite mais longa.